Você já reparou na quantidade de mamíferos que temos aqui no Brasil? Aqui existem mais de 700 tipos desses animais, cada um com suas características e curiosidades únicas. Eles estão distribuídos em 12 ordens e eu vou falar sobre os mamíferos de cada ordem. Então fique preparado para obter uma visão geral de todos os mamíferos do Brasil. Primeira ordem que nós vamos falar é a ordem de Delphimorphia. Nessa ordem estão os marsupiais brasileiros. Para quem não sabe, um marsupial é um animal em que as fêmeas possuem uma bolsa para guardar os filhotinhos, que nascem prematuros. E é nessa ordem onde estão os gambás e as cuícas. Existem vários tipos desses animais aqui no Brasil, muitas espécies. Bom, eles podem ser terrestres, aquáticos ou arborícolas. E dependendo do local onde eles vivem, eles podem ter algumas características únicas. Por exemplo, os arborícolas possuem geralmente uma cauda preensil para ajudar a se agarrar ali nos troncos e ajudar a ter mais equilíbrio, como se fosse um quinto membro. Enquanto que os aquáticos normalmente possuem pés palmados, próprios para nadar. E também existem as espécies terrestres, como por exemplo a cuíca de cauda grossa. Ela até consegue escalar e nadar, mas ela é preferencialmente terrestre. Já falando sobre a alimentação desses animais, eles normalmente são onívoros, o que quer dizer que eles comem de tudo, se alimentando de frutos, pequenos animais e insetos. Alguns deles possuem imunidade à peçonha, também podendo comer cobras peçonhentas e escorpiões. E mesmo esses animais sendo peçonhentos, para os marsupiais com imunidade à peçonha, isso não vai servir de nada e eles podem se alimentar desses animais peçonhentos tranquilamente. Agora vamos mencionar alguns exemplos de marsupiais brasileiros da ordem de Delphimorphia. Temos a cuíca d'água, o gambá, a cuíca graciosa, a cuíca de cauda espessa, a cuíca de cauda grossa e a cuíca lanosa. Essas são só algumas espécies, existem inúmeras. Agora se prepare para conhecer a segunda ordem. Vamos falar da ordem Rodentia. Essa é a ordem dos roedores. É a ordem mais numerosa porque aqui tem mais espécies. As características dos roedores são animais com dentes incisivos que nunca param de crescer. 2 dentes incisivos em cima e 2 embaixo. Como esses dentes nunca param de crescer, eles precisam desgastar esses dentes. E como? Roendo. Por isso é que os roedores optam por comer às vezes sementes de cascadura, como por exemplo os esquilos e as cutias. Assim como os marsupiais, eles também podem ser aquáticos, arborícolas ou terrestres. Entre os arborícolas podemos citar o porco-espinho e o esquilo, entre os terrestres o mocó e o preá, e entre os aquáticos ou então semi-aquáticos podemos mencionar a nútria e a capivara. Agora falando sobre a alimentação desses animais, a maioria é onívora, o que quer dizer que a maioria se alimenta de tudo que encontra pela frente. E como eu já falei, alguns deles optam por se alimentar de alimentos duros, já que seus dentes são muito fortes e próprios para isso. Existem vários roedores no Brasil, muitas espécies, eu vou mencionar algumas para você ver. Temos o esquilo, a nútria, a capivara, o porco-espinho, o rato do mato, o rato espinhoso, a paca, a cutia, o mocó, o preá, o tucutuco e a pacarana. Realmente são muitas espécies que existem, ainda tem mais. E só lembrando que eu estou falando dos roedores nativos, porque existem alguns roedores bem comuns aqui no Brasil que não são nativos, como por exemplo o rato doméstico. Agora vamos falar da terceira ordem, que é a ordem Chiroptera. Essa ordem já foi até um pouco confundida com roedores, que são os morcegos, pessoal. Os morcegos que são os mamíferos voadores. E eles conseguem fazer isso porque eles possuem uma membrana fina entre seus dedos, que formam as asas desses animais. E bom, a maioria se alimenta de insetos, frutos, alguns raros se alimentam de peixes e só 3 espécies se alimentam de sangue, ou seja, só 3 espécies são hematófagas. Ao contrário do que muita gente pensa de que todas as espécies de morcego sugam sangue. Bom, existem várias espécies de morcego e eu vou mencionar algumas para você saber. Temos o morcego de cauda curta, o morcego vampiro, o morcego espectral, o morcego pescador, o morcego beija-flor e o falso vampiro. Existem muitas espécies e essas aí são algumas que eu mostrei para vocês. Quarta ordem, a ordem Perissodactyla. Nessa ordem estão os mamíferos que possuem um número ímpar de dedos. E só existe um animal brasileiro que está nessa ordem, que é a anta, considerado o maior mamífero terrestre do Brasil. Bom, existem 2 espécies, a anta brasileira e a anta pretinha, que é um pouco menos conhecida. E também é o único perissodáctilo que foi descrito nos últimos 100 anos, o que quer dizer que todos os outros perissodáctilos foram descritos antes desse tempo. A anta possui uma tromba preensil, porque ela é herbívora e ela usa essa tromba como uma espécie de mão para agarrar as folhas e comer, ou também pode utilizar como um snorkel para poder respirar enquanto nada. E como eu falei, são os animais que possuem um número ímpar de dedos, e também existem os animais que possuem um número par de dedos.
e são os artiodáctilos, como por exemplo os catetos, as queixadas e os veados do Brasil. Eles podem ser herbívoros, como os cervos, ou onívoros, como os taiaçoídeos. E os exemplos eu até já falei são, por exemplo, o cateto, a queixada, o cervo do Pantanal, o veado campeiro, o veado catingueiro e etc. A gente falou muito sobre mamíferos terrestres, agora está na hora de falar sobre os mamíferos aquáticos, também são muito interessantes e legais. Por exemplo, os mamíferos da ordem cetácea, que são as baleias, os golfinhos, as toninhas e etc. Eles podem ser carnívoros ou filtradores. Os carnívoros são aqueles que têm dentes, por exemplo, as orcas. E os filtradores são aqueles que não possuem dentes, e sim algumas cerdas para poder capturar pequenos animais. Como, por exemplo, a baleia azul, que mesmo sendo um animal tão grande, o maior animal do Brasil, se alimenta de um pequeno animal chamado de crio, que parece um pouco com o camarão, mas não é. Eles são conhecidos principalmente por sua inteligência, são realmente animais muito inteligentes. E algumas espécies, como o golfinho e o cachalote, utilizam um recurso para se orientar, chamado de ecolocalização, que basicamente é emitir ondas sonoras que ricocheteiam nos objetos e voltam para eles, para que eles sintam que o objeto está ali, mesmo sem ver. Eu já expliquei muito sobre essa habilidade animal aqui no canal. E alguns exemplos de mamíferos da ordem cetácea, vamos mencionar aqui a baleia azul, obviamente o maior animal do Brasil, a orca, o golfinho rotador, o tucuxi, o boto cor-de-rosa e o cachalote. Lembrando que eu estou falando só das espécies brasileiras de mamíferos. Normalmente eu posso citar uma ordem aqui e não mencionar algumas espécies porque essas espécies não são brasileiras. Mas as espécies que eu estou falando aqui são todas brasileiras, pessoal. E outra ordem de mamíferos aquáticos é a ordem Sirenia, e nessa ordem estão os famosos peixes-boi. Em nenhuma lista de animais brasileiros vai faltar o peixe-boi, não é verdade? E existem duas espécies de peixe-boi aqui no Brasil. Eles também são conhecidos como dugongos ou manatis. Eles são herbívoros, por isso eles têm boi no nome. As duas espécies que eu mencionei são o peixe-boi amazônico, que é o menor peixe-boi do mundo, e o peixe-boi marinho, que vive nos mares. Voltando aos mamíferos terrestres, podemos mencionar uma ordem que abriga espécies muito conhecidas, que é a ordem Cingulata, e nessa ordem estão os nossos queridos tatus. Bom, a principal característica desses animais é a sua carapaça rígida, que serve para proteger eles dos predadores. Eles possuem dentes pouco desenvolvidos, o que quer dizer que não são dentes tão desenvolvidos como o dos humanos, por exemplo. Eles se alimentam de insetos, frutas, invertebrados e outras coisas. Alguns exemplos são o tatu galinha, o tatu canastra, o tatu bola da caatinga, o tatu de 15 quilos e o tatu bola do chaco. Existem várias espécies aqui no Brasil, cada uma com suas características e com comportamentos especiais. Uma curiosidade é que a ordem Cingulata nem sempre existiu. Antes ela estava junta com outra ordem e as duas formavam uma ordem só, chamada de Chernata. Mas essa ordem foi dividida em duas ordens, a ordem Cingulata e a que eu vou falar agora, que é a ordem pilosa. E nessa ordem estão as preguiças e os tamanduás. Como eu disse antes, eles estavam junto com os tatus na mesma ordem. A alimentação das preguiças é folívora, o que quer dizer que ela se alimenta das folhas das árvores, enquanto que o tamanduá é considerado um animal myrmecófago. Se você não sabe o que isso significa, quer dizer que ele se alimenta de formigas, ele come uma grande quantidade desses animais por dia. E alguns exemplos de animais da ordem pilosa são o tamanduá mirim, o tamanduá bandeira, o tamanduaí, a preguiça real, a preguiça de 3 dedos e a preguiça real de Hoffmann. Existem algumas espécies de preguiças e 3 de tamanduás. Agora vamos falar da ordem Primates, e nessa ordem estão os primatas, os macacos brasileiros. As características desses animais são mãos e pés com dedos desenvolvidos, e algumas espécies possuem polegar opositor ou uma cauda preênsil. Esses animais são onívoros, o que quer dizer que eles se alimentam de tudo. Porém, algumas espécies optam mais por frutos, outras optam mais por folhas e etc. O Brasil, pessoal, é o país com a maior diversidade de primatas do mundo. E eu vou mencionar algumas espécies para vocês verem. Temos o macaco barrigudo, o macaco prego, o macaco de cheiro, o acari, o coxiú, o mico-leão dourado, o sagui-leãozinho, o sagui-imperador, o macaco-aranha, o zog-zog e o caiarara.
Vamos para uma próxima ordem, uma ordem polêmica que é um pouco confundida com os roedores, que é a ordem Lagomorpha. E nessa ordem estão os coelhos. Sim, pessoal, coelhos não são roedores, por isso que eles não estão na ordem Rodentia. Isso porque eles possuem 4 dentes incisivos em cima. Como eu falei, os roedores possuem 2 dentes incisivos em cima e 2 embaixo. Além disso, a maioria dos roedores é onívora, como eu disse. Porém, os coelhos são quase estritamente herbívoros, os mamíferos da ordem Lagomorpha. E nessa ordem temos apenas uma espécie aqui no Brasil, que é o tapeti, de nome científico Silvilagos brasiliensis. Ele é a única espécie de lagomorfo nativa do Brasil, embora já foi introduzida aqui a lebre europeia, que é invasora da Europa. Mas tem alguns animais que ainda não apareceram e todos eles estão incluídos em uma ordem só, a ordem carnívora. E nessa ordem estão os felinos, os canídeos e etc. Nem todos os animais que pertencem à ordem carnívora são carnívoros, existem alguns que são onívoros. Mas os animais pertencentes a essa ordem possuem dentes afiados e caninos próprios para cortar carne, e garras afiadas, com patas com 4 a 5 dedos. E os exemplos de mamíferos dessa ordem são a onça pintada, a jaguatirica, o lobo-guará, o coati, a jaratataca, o furão, a doninha amazônica, a ariranha, o cachorro-vinagre, a raposinha do campo, o jupará, a sussuarana e o mão-pelada. Essas são as espécies terrestres, porém na ordem carnívora também existem espécies aquáticas, como as focas e os leões marinhos. Realmente, os mamíferos do Brasil são muito diversos, cada um em sua ordem, cada um com suas características especiais. Se inscreva aqui nesse canal, porque nesse canal a gente fala só sobre animais brasileiros. E comenta aqui se você gostou de conhecer a incrível diversidade dos mamíferos brasileiros.